Boletim Focus, a gente também vai conversar com o Rafa para entender quais são as expectativas aí do mercado diante dessas divulgações, né? Bom, deixa eu colocar aqui com um zoom melhor para vocês verem. Boletim Focus, expectativas do mercado mediana aí, que a gente tem. Vou dar mais um zoom aqui, que eu acho que fica melhor, né? IPCA, inflação para 2022, cai pela 16ª semana consecutiva, finalizando o ano em 5,62%. Há 4 semanas era 6% de alta. Para 2023, cai pela mais uma semana, né, consecutiva aí, 4,97% ao final de 2023 e há 4 semanas era 5,01%. Para 2024 também houve uma nova queda pela segunda semana consecutiva para 3,43% e há 4 semanas estava em 3,5%. Já o PIB total, né, é uma expectativa de alta de 2,71% para 2022. Lembrando que o PIB vinha subindo junto, conforme a IPCA ia caindo, semana passada ficou estável e nessa semana voltou a subir. Há 4 semanas, a alta esperada para 2022 era de 2,65%. Já para 2023, alta pela terceira semana consecutiva de 0,59%. PIB em 2023, há 4 semanas, era de 0,5%. Para 2024, estável pela segunda semana consecutiva em 1,70%. Já o câmbio real sobre o dólar, estável pela 12ª semana consecutiva, tanto para 2022 quanto para 2023, em R$ 5,20. Já a taxa Selic, a taxa básica de juros, fica estável pela 17ª semana consecutiva em 2022, em 13,75% ao ano. Para 2023, estabilidade pela 6ª semana consecutiva em 11,25% ao ano. Só vou convidar aqui o Rafael Pérez para conversar com a gente aí sobre as expectativas, a visão dele para o Boletim Focus. Rafa, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos aí que estão assistindo a gente. Ótima segunda-feira. Então, Beatriz, acho que o que me chamou mais atenção aí, principalmente, é a inflação, né? É o indicador que tem mais se alterado aí nas últimas semanas. Mas eu destaco principalmente 2023 e 2024. Por quê? O Banco Central, quando ele está fazendo a política econômica dele, ele está olhando principalmente para 2023 e 2024, né? Que a gente fala que o horizonte relevante, né, que o Banco Central está olhando é 23 e 24. E ele está preocupado com essas inflações caindo, né, ao longo do tempo. E é importante que nesse último Boletim Focus já mostrou aí uma queda, né, em 2023 e 2024. Bom sinal, né, uma boa notícia para o Banco Central, porque é justamente esses indicadores que ele está olhando para tentar diminuir a inflação. E isso explica muito por que a expectativa é que o Banco Central ainda mantenha a taxa de juros em um nível um pouco mais alto, justamente porque ele quer entregar essa inflação aí, né, quer baixar um pouco essa inflação. Só lembrando, a meta do Banco Central para 2023 é de 3,25 e tem ali o limite superior, que seria de 4,75. Então a gente já começa 2023 acima do limite superior, que não é uma boa notícia para o Banco Central. Você já começar o ano acima da meta, né? Então, isso já traz um problema. E 2024, apesar de não estar acima do limite superior, a gente está acima do limite, né, ali do meio, né, que seria 3%. Então, esses dados aí dessa semana aí do Boletim Focus, essas expectativas aí são um bom sinal de que talvez a inflação já esteja dando sinais de um arrefecimento para os próximos 2 anos. E aí, falando especificamente sobre 2022, né, o Banco Central já não tem muito como atuar em relação a 2022, mas é importante a gente notar que essa queda que teve nas últimas 16 semanas, ela é muito em função da gasolina, dos combustíveis, e mostra muito qual o peso, né, a relevância que tem esse item específico do PCA sobre a inflação brasileira, né? Então, a gente teve os últimos 3 meses aí de deflação no IPCA, muito por conta de combustíveis, né, na queda dos impostos sobre combustíveis. Então, isso mostra como tem um peso muito forte tanto para cima quanto para baixo, né, nesse caso, para baixo da inflação, a gasolina e os combustíveis, né? E aí dificilmente a gente vai ver uma deflação nos últimos 3, que é um fenômeno muito raro na economia brasileira. Eu, particularmente, nunca vi 3 deflações seguidas, né, na economia brasileira.
mas acho que dificilmente a gente vai ter uma deflação novamente, né? E então isso provavelmente vai fazer com que né, as expectativas comecem a ficar um pouquinho mais estáveis, né, para 2022. Só lembrando que se não tivesse tido esses cortes de impostos, esses reajustes da Petrobras, a inflação provavelmente teria chegado perto de 8%, 9%, né, para a gente ver o impacto que teve a gasolina sobre o IPCA desse ano. E aí, falando agora dos últimos de PIB, né, Selic e câmbio, a gente nota uma maior estabilidade, né? Então, a gente vê principalmente ali o câmbio e a Selic muito estáveis nas últimas semanas, e um dos motivos disso é que o mercado ainda não tem grandes sinalizações de qual vai ser a política econômica para o ano que vem, né? Se espera muito que haja uma discussão para que a gente mude, né, o arcabouço fiscal, mude ali, né, o teto de gastos, que é a principal regra, provavelmente vai sofrer alguma alteração, vai haver uma discussão para tentar arrumar a casa, né, arrumar melhor essa parte fiscal. Enquanto não existe uma sinalização mais forte, o mercado fica um pouco mais de stand-by, né? Então, a gente vê essa estabilidade desses indicadores aí nas últimas semanas muito por conta disso. O mercado ainda está aguardando uma sinalização mais forte do que a gente pode esperar de política econômica, né? Então, enquanto não houver essa sinalização, esses dados acabam ficando mais estáveis. Em relação ao PIB, acho que o dado agora falando do IBCBR, ele mostra um pouco de que a gente já está caminhando, talvez, para um crescimento que não é tão, que veio forte nos últimos meses, mas que pode estar perdendo um pouco de tração, né? E aí muito ligado, muito principalmente à política monetária, né? Os juros altos já começam provavelmente a fazer algum efeito sobre a economia, principalmente sobre o comércio varejista que tem caído nos últimos meses, a indústria também andando de lado, mas o setor de serviços tem sido aí o que tem salvado a lavoura, como que a gente pode falar, porque ele tem crescido muito, né? A normalização da pandemia, né? Esse tem sido o grande setor que tem puxado o crescimento esse ano. Então, ele pode, talvez, levar o PIB um pouquinho mais para cima, né? O acumulado dos últimos 12 meses do IBCBR, como você bem falou, está em 2,1. A expectativa é que ele aumente mais um pouquinho ao longo do ano, né? Mas para 2023 a gente nota que a gente não tem grandes vetores de crescimento ainda, né? Esse crescimento, que é a expectativa de 0,6 mais ou menos, mostra que a gente ainda está um pouco no escuro ainda para saber de onde que pode vir o crescimento no ano que vem, né? Os commodities não vão estar tão fortes como tiveram esse ano, a gente não vai ter novamente uma normalização da pandemia, né? Tomara, né, que não tenha nada, não tenha o fechamento nem nada, mas isso mostra que a gente meio que esgotou, né, as nossas fontes de crescimento esse ano, e para o ano que vem a gente está meio órfão disso, né? Então isso explica muito porque ano que vem a gente está ainda com um crescimento tão baixo de 0,6. E, Rafa, em relação ao PIB, o que a gente está vendo, então, seria mais uma estabilização do que uma queda, de fato? Eu acho que é por aí mesmo, porque, como você bem falou, o IBCBR, ele por mais que ele tenha vindo abaixo da expectativa, né, ele seja calculado de uma forma um pouco diferente, o PIB, ele ainda tem algumas questões, por exemplo, exportações no Brasil ainda tem puxado bastante o crescimento, principalmente exportações de commodities. O consumo vai ser um vetor importante, né, porque a gente teve aí com o Auxílio Brasil, né, com outras questões de liberação de saque de FGTS, 13º, né, antecipação. Então, isso vai sustentar ainda um pouco o crescimento, principalmente do consumo, até o final do ano. Então, a gente pode ver um arrefecimento, uma diminuição desse crescimento, mas ainda vai haver um pouco, né, um crescimento mínimo aí, pelo menos, que vai trazer, provavelmente, o PIB aí para essa casa dos 2,5, pelo menos, né, que a gente acredita.